Hoje o Canal 7 Reportagens vai falar sobre o estresse. Vamos entender um pouco sobre as doenças que estão relacionadas com esse mal do século. E para isso, vamos conversar com a escritora Maria José. Ela vai nos falar sobre a sua obra, O Estresse no Meio Ambiente de Trabalho. Primeiro, conta pra gente qual foi o seu objetivo em escrever a obra. É o resultado de uma pesquisa, né, que eu comecei em 2001 e de acompanhar várias situações e que eu vejo tanto estresse dentro do ambiente de trabalho. E conta pra gente qual é o estrago que o estresse pode provocar nas pessoas. Bom, o estrago é grande, né? O estrago acarreta que as pessoas se adoecem, né? Então, a doença nada mais algumas doenças relacionadas ao estresse, é a cronificação, a pessoa está permanentemente em estado de estresse, né? E a gente ouve falar muito na síndrome de burnout, né? Você até relata um pouco no livro. Você poderia contar um pouco para a gente mais sobre isso? A síndrome de burnout é um estresse permanente, né? Hoje ela é, inclusive, reconhecida pelo INSS como doença profissional. Então, emite CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. A doença de burnout, ela aparece, ela é fácil de ela aparece quando o trabalhador ou a trabalhadora se encontra num estágio de estresse tão grande, de depressão, né? Que ela não quer mais nem chegar perto do local de trabalho, ela não consegue sair da cama de manhã para trabalhar. Então, são essas as situações. Ela está sempre triste, né? Então, ela não tem mais o prazer de ir trabalhar ou de estar no local de trabalho. Quais são as outras doenças que a gente poderia classificá-las como acidente de trabalho, Maria José? Bom, tem diversas, né? É uma relação imensa. Mas a doença do trabalho é aquela relacionada à sua atividade profissional, tá? Então, existem algumas como intoxicação de mercúrio, intoxicação de benzeno, aler, que é a lesão por esforços repetitivos. Então, toda doença que você adquire ou que você que aumente dentro do trabalho, ela é considerada como doença profissional. São muitas, né? São muitas. São muitas e cada uma tem um código, uma CID, né, que é o Código Internacional de Doença, e tem uma tabela junto ao INSS. E a gente podia hoje classificar alguma profissão que seja de maior risco no caso de estresse? Tem algumas profissões que sofrem tem mais pressão, né, dentro do ambiente de trabalho. Eu coloco hoje, por exemplo, a atividade do professor, é uma atividade que tem aparecido com muito comum a doença profissional, a síndrome de burnout. Tem outras atividades, por exemplo, no computador, o motorista, o condutor de ônibus também. Várias situações que apresentam uma doença profissional em razão do estresse, né? Aí teria que ver cada uma, mas a relação é enorme. O que as empresas poderiam fazer para auxiliar os seus funcionários e evitar que isso pudesse acontecer, as doenças, no caso? Então, a OIT, recentemente, em 2015, ela até publicou uma cartilha sobre formas de prevenção do estresse no meio ambiente de trabalho. Nós não temos a cultura de fazer a prevenção, a gente vai sempre atrás dos prejuízos, né? Às vezes a prevenção é muito mais barata, muito mais eficaz e traz uma situação melhor dentro do local de trabalho.
Então, existem enormes situações, desde acompanhamento psicológico, desde um acompanhamento psicossocial. Então, assim, existem diversas formas de prevenção do estresse e de doenças no meio ambiente de trabalho. Em contrapartida, quem está nos assistindo agora, como que ela poderia se identificar doente e o que ela poderia fazer também para colaborar nesse caso? Então, a identificação da doença, ela é feita, às vezes, pensar é uma tristeza passageira, às vezes é uma tristeza intensa e sempre dá para se observar, inclusive pelas próprias pessoas que estão acompanham o trabalho, verifica que existe um estado emocional diferente, né? Essa pessoa realmente está doente. O médico, o psiquiatra, é quem vai efetivamente analisar. Existem testes psicológicos que mostram o grau de estresse e se realmente existe o nexo causal entre o estresse e o local de trabalho, porque às vezes o estresse é por um problema familiar, por exemplo, não está relacionado ao trabalho. Então tem essas questões. No livro eu abordo algumas situações onde se identifica o momento que a pessoa adquire essas doenças, né? Ela precisa entender o que está realmente acontecendo com ela no caso, né? Exatamente. Exatamente. Maria José, eu quero te agradecer então a entrevista para o Canal 7. Espero que você venha outras vezes para a gente conversar um pouco mais sobre o tema, que ele é incrível, né? E para os seus futuros leitores, que se quiserem entrar em contato com vocês, como que eles fazem? Esse livro está na 3ª edição. Foi publicada a 3ª edição no final do ano passado. Encontra em todas as livrarias. A editora é LTR, né? E o site é www.ltr.com.br. Tá bom? Obrigada a você. Se você gostou de nossa entrevista, compartilhe com seus amigos através de nossas redes sociais. E para assistir outras matérias, acesse canal7reportagens.com.br. Até a próxima! Tchau!